Olá, turma do sexto ano, aqui é a tia Lívia Almeida. Estou aqui com vocês mais uma vez. Nós vamos falar um pouco hoje sobre tirinhas e quadrinhos. Vamos falar a respeito da linguagem, né? Vamos falar um pouco do conceito. Espero que vocês gostem da aula de hoje. Eu peço a vocês que peguem o livro de vocês, esse aqui, ó, certo? Língua Portuguesa. Vocês vão pegar esse livro e acompanhar juntamente comigo, tá bom? Nós vamos estar iniciando aqui, olha, a unidade 2, o módulo 2, aliás, certo? Nós vamos iniciar o módulo 2, vocês abram no módulo 2 e vamos aqui falar sobre diversão em quadrinhos, certo? Gostaria de iniciar lendo aqui essa parte do livro que eu achei bem interessante, queria que vocês acompanhassem comigo. Tirinhas e histórias em quadrinhos são muito divertidos de ler, não é mesmo? Eu particularmente amo, né? Gosto muito da historinha da Turma da Mônica. Tem aquela Turma da Mônica mais infantil, aquelas mais para jovens, né? Eu acho bem interessante, gosto muito das tirinhas da Mafalda. Então, assim, eu acredito que vocês também gostam, certo? Porém, mais do que isso, são uma forma muito gostosa de aprender e refletir sobre o dia a dia e sobre as questões sociais, ambientais e políticas com a ajuda de personagens cativantes. É bem interessante. E aqui, nós temos aqui, olha, vocês podem acompanhar, essa parte aqui amarela, tem aqui o item B, fala o seguinte: o que você sabe sobre a personagem Mafalda? Compartilhe com seus colegas. Você já ouviu falar na Mafalda? É uma personagem bem interessante, ela é bastante crítica. Ela, assim, é um personagem criado por um escritor aí argentino, certo? Quino, chamado de Quino. É muito interessante. Os quadrinhos, as tirinhas da Mafalda estão sempre presentes aí em provas do Enem, nas universidades. E sempre nós temos assim, atividades no nosso livro didático também, relacionada aí à Mafalda. É bem interessante. A gente aprende, nós aprendemos bastante com as histórias da Mafalda. Bem interessante. O item B diz: que outros personagens de tirinhas ou histórias em quadrinhos você conhece? Acabei de falar, eu conheço a Turma da Mônica, tem aquela do Cascão, tem outras histórias, né? Tem o Menino Maluquinho. Então tem várias histórias em quadrinhos. Pense aí, depois vocês me diz aí qual é a história de vocês, aquela que vocês preferem, quais são os personagens preferidos de vocês, certo? O item C fala o seguinte: as histórias em quadrinhos e seus personagens são muito populares. Para que outras mídias, essas histórias podem ser adaptadas, certo? Você acha que pode ser adaptada para a TV? Você acha que na internet, como é que fica? Então, assim, depois vocês tentem refletir sobre isso. Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês uma escultura aqui da Mafalda. Vocês estão vendo? Essa aqui é Mafalda, para quem não conhece, tá certo? Então, é um personagem do cartunista Quino, como eu falei, né? E é bem interessante essa imagem. Aqui nós temos uma tirinha, eu citei para vocês, sobre o Menino Maluquinho. Gostaria que vocês acompanhassem, fizessem a leitura depois sobre essa tirinha, certo? Aí vocês vão ler a respeito de Ziraldo, ó, é um mineiro, né, nascido em 1932, na cidade de Caratinga. Ziraldo começou a desenhar com 3 anos, já pensou, começou com 3 anos, não parou mais, certo? Seu primeiro personagem foi uma importante figura do folclore brasileiro, que vocês conhecem bastante, o Saci, certo? É uma figura aí do folclore brasileiro, bem interessante. Já seu primeiro livro, voltado para o público infanto-juvenil, foi publicado em 1969 com o título Flix. O livro O Menino Maluquinho, de 1980, fez tanto sucesso que Ziraldo criou uma série de tirinhas desse personagem, certo? Desse personagem. Atualmente, além dos livros e das tirinhas, a história desse menino, Sapeca, pode ser vista em filmes e em desenhos animados, né? Eu, particularmente, já vi bastante. Nós que temos filhos, nossos filhos estão ali assistindo e a gente acaba acompanhando também. E é bem interessante. E aí depois vocês vão fazer uma atividade, mas agora eu vou dar uma continuidade e depois eu explico a atividade melhor para vocês. Vamos lá? É o seguinte, vamos entender a diferença das tirinhas e quadrinhos. É bem simples, certo? Quadrinhos também é chamado de HQs, certo? É o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequências, são sequenciados.
Normalmente na horizontal, né? Deitadinho, aqueles quadrinhos deitados, certo? Na horizontal possui enredo, possui personagem, possui tempo, possui lugar e um desfecho da história, certo? As tirinhas apresentam 3 a 4 quadrinhos. Os HQs são aqueles textos maiores, melhor elaborados, mais complexos, né? Um pouco. Tipo aquelas revistinhas da Turma da Mônica, como eu acabei de falar. Já as tirinhas apresentam apenas 3 ou 4 quadradinhos, são aquela sequenciazinha no horizontal. Então são 3 a 4 quadradinhos só. É como se fosse um fragmento, um pedaço, uma parte aí de um quadrinho. É um fragmento de um quadrinho, certo? E aí são temáticas, tem diversos temas. De repente pode ter uma tirinha, por exemplo, Mafalda tem muitas histórias, tem muitas tirinhas, que às vezes faz uma crítica aí, às vezes de forma bem humorada, né? E ela traz essa crítica, fala a respeito do meio ambiente, pode falar a respeito de violência, fazendo uma crítica à violência, à questão da educação no Brasil, ou né, no mundo, né, vamos dizer assim. Então, assim, é bem interessante. Então, os quadrinhos e as tirinhas, eles podem vir trazer essa crítica social, essa crítica política, e é bem interessante. Então, de certa forma, você aprende, primeiro, desenvolver a tua leitura, né, tua compreensão, tua visão crítica de mundo, amplia essa tua visão de mundo, você passa a compreender melhor o meio que você vive, você passa a aprender de uma forma divertida, de uma forma bem descontraída. Então, assim, é muito interessante, certo? E a linguagem, tia? Qual é a linguagem que se fala nessas tirinhas? Né? A linguagem pode ser a linguagem verbal, certo? Que é aquela verbalizada, né? A linguagem não verbal e a linguagem mista. A linguagem não verbal, a gente vê, por exemplo, é aquela comunicação que nós fazemos através de gestos, através de uma sinalização, muito comum aí, né, nas placas sinais de trânsito, não é isso? Nos hospitais, né? Tem aquela cruzinha. Por exemplo, um capacete de supermercado. Quando você vai entrar no supermercado, normalmente tem ali uma placa, tem um capacete, tem ali um X, alguma coisa cortando, dizendo que é proibido entrar com capacete, por exemplo. Então, existe essa sinalização que, por exemplo, pare, né? Tem aquele sinal, às vezes tem só o sinal, às vezes é proibido estacionar, às vezes tem um carro ou um caminhão e de repente tem aquele sinal que representa ali, que transmite essa comunicação, traz essa mensagem que é proibido ali estacionar. Então são símbolos e esses símbolos, eles transmitem uma mensagem. Você vê e você já consegue compreender. Isso aí é a linguagem não verbal, através de imagens, através de gestos, enquanto que a linguagem verbal é a forma verbalizada, né? Aquela forma escrita, aquela forma verbalizada realmente. A linguagem mista é o que nós vemos muito nos quadrinhos, existe tirinhas, por exemplo, só com a imagem, só com a linguagem não verbal. E como eu falei, existe aí essas tirinhas com linguagem não verbal e existe com a linguagem verbal e as mistas, né? Que são a imagem, tem a imagem e tem ali aquela escrita. E tem também tirinhas que tem apenas a imagem. Tem várias tirinhas, normalmente nós professores gostamos de colocar, às vezes, umas tirinhas não verbal, às vezes para você observar aquela imagem e você produzir um texto. Então é muito utilizado. Então aí vocês, espero que tenham gostado dessa aula. Gostaria que vocês lessem o livro, é uma interpretação escrita, vai estar na página 13, certo? Vocês vão aqui na página 13. Atividade da página 14, existem algumas imagens aqui, algumas tirinhas, né? Aqui tem um fragmento da tirinha do menino maluquinho que você vai analisar e você vai responder a atividade. Página 15, nós também temos uma imagem aqui, né? O menino maluquinho, e aqui você vai observar e você vai responder a atividade, certo? E aí é isso, gente. É da página 13. Aliás, vocês começam na página 12, né? Fazendo essa releitura aí do Ziraldo, dessa tirinha do menino maluquinho, e vão aí até a página 15, certo? É uma atividade bem simples e eu acredito que vai ser bem prazerosa para vocês. Quem já gosta de ver revistinha em quadrinhos, né? Vai amar. Então é isso. Espero que tenham gostado.